E para chegar à condição de Estado, o Acre passou por muitas lutas. O historiador Marcos Vinícius, uma das mais respeitadas autoridades no assunto, e a ex-deputada federal Maria Lúcia, viúva do primeiro governador do Acre, nos ajudam a relembrar um pouco dessa história. A reportagem é de Gerson Rondon. No início do século, o gaúcho Plácido de Castro liderou um exército de 30 mil seringueiros numa sangrenta batalha pela conquista das terras acreanas pertencentes à Bolívia. Um dos maiores produtores de borracha do mundo, o Acre passou a ser estratégico, tendo o látex como principal produto de exportação. De acordo com o historiador Marcos Vinícius, em razão do governo central ficar com toda a arrecadação, a classe política reagiu e foi criado o território federal que serviu de modelo ao restante do país. Como território federal, os acreanos eram tutelados pelo governo. Era o governo federal que arrecadava os impostos do Acre, que legislava sobre o Acre não tinha uma Assembleia Legislativa e que principalmente indicava os governadores que iam comandar os destinos do território federal. Os autonomistas liderados por Guiomar Santos não concordaram com a exploração das riquezas por mais de 58 anos e exigiram autonomia. Os acreanos, na verdade, nunca se conformaram com essa situação. Houve diferentes momentos do movimento autonomista, que nasceu logo após a Revolução Acreana. Muitos acham, inclusive, que esse foi um dos motivos da morte do Plácido Castro. Para chegar à condição de Estado, o Acre passou por 3 fases distintas. A das revoltas iniciada em Cruzeiro do Sul, Sena Madureira e Rio Branco, de 1910 a 1918. A segunda com a reforma constitucional em 1934, quando elegeu apenas 2 deputados federais. E em 1957, com a aprovação do projeto que elevaria o então território à categoria de Estado, de autoria do deputado federal José Guiomar Santos. No dia 15 de junho de 1962, o Acre passava oficialmente à condição de Estado. Aos 76 anos, Dona Maria Lúcia, viúva do primeiro governador eleito, José Augusto Araújo, lembra com carinho os momentos históricos. Segundo ela, o marido era um homem sonhador que aos 32 anos de idade elegeu-se o governador mais novo do país. Que tipo de ações o seu marido desenvolveu quando assumiu o governo e em tão pouco espaço de tempo que ficou como governador? Pois é, foi muito pouco espaço de tempo, mas mesmo assim ele ainda comprou um avião com recursos de fora, vindo da Espévia, fez o Banco do Estado, criou o Banco do Estado, criou os silos que ele comprou para servir aos colonos. Ele incentiva a produção. Incentiva a produção. Então, isso foi uma das coisas melhores que eu achei que o José Augusto fez e as pessoas que moravam aqui achavam. Ele trouxe para cá o método Paulo Freire, que também foi muito importante para a educação naquele tempo, né? E criou diversas coisas assim que beneficiavam muito a população do estado do Acre. Apesar das ideias, um ano depois, José Augusto foi destituído do cargo pelo golpe militar e entrou em depressão. Após sofrer vários infartos, ele morreu em abril de 1971. Foi uma coisa terrível, né? Porque ele veio com todo o ideal, com todo aquele sonho de realizar algo para a terra dele, que até então nunca tinha tido um filho governando o estado. E o José Augusto foi o primeiro filho a governar. De repente, vem a Revolução, o tira do lugar, de onde o povo o colocou, e ele, com todo aquele sonho, é claro que ele ficou muito decepcionado. Não foi à toa que ele teve um infarto que quase morreu com um ano de governo, né? Muito do que se tem hoje, então, foram parte das ideias dele? Parte das ideias dele, de fazer o Acre crescer. O Acre não tinha muita coisa, tudo vinha de fora, não tinha energia, e tudo isso ele fez para que... tentou fazer, né? Porque no ano de governo não dava para fazer tanto, né? Mas ele chegou a idealizar e queria fazer. Apesar de tudo, José Augusto foi um homem à frente de seu tempo, diz Dona Lúcia. Ele pensava em fazer coisas que hoje a gente está vendo os governantes fazerem, ele já pensava em fazer. Era fabuloso, José Augusto. Para o historiador Marcos Vinícius, o movimento autonomista deu grande salto de desenvolvimento ao Estado e à região.
fato é que o desenvolvimento econômico do nosso país se deu sempre de forma desigual. Daí a riqueza grande do Sul e do Sudeste, que foram as regiões que receberam as políticas públicas mais intensas de desenvolvimento, e o relativo problema que o Norte e o Nordeste até hoje enfrentam. Sem esse movimento autonomista, o senhor acredita que o Estado teria alcançado o estágio de desenvolvimento que alcançou? Acho que não, porque apesar da democracia acreana ser muito recente, é óbvio que a diferença entre um governador nomeado e um governador eleito é enorme. Um governador nomeado não tem nenhuma obrigação, nenhuma responsabilidade, nenhuma conta a prestar com aquela sociedade local. E era assim que os governadores do território se comportavam. Eles deviam satisfações apenas à presidência da República. Já um governador eleito, não. Ele é eleito pelo povo, portanto, ele deve satisfações e responsabilidade das ações dele ao próprio povo que o elegeu.